Boa tarde, amados irmãos ouvintes. Sintam-se abraçados por todos nós que fazemos parte dessa grande família Rádio JC Guaçucê. Hoje é 3 de julho, início do mês. Peçamos a Deus saúde aos nossos enfermos, principalmente aqueles que estão entubados pela Covid-19. Peçamos a Deus paz e tranquilidade para as nossas famílias. Peçamos a Deus o fim da pandemia, né, meus irmãos? Aqui em Guaçucê, 14 horas. E desde já agradeço a você pela participação. Se você está acompanhando a programação da Rádio JC Guaçucê, passamos a apresentar o nosso programa Conhecendo a Igreja. Eu sou a Márcia Cândido e convido você a ficar conosco aprendendo, tirando dúvidas. E se você quiser participar, é só ligar no 088-981-351790. E nós estaremos atendendo ao seu pedido. Que o Espírito Santo ilumine os nossos caminhos de oração. Deus nos ama e está sempre conosco, né, meus irmãos? Hoje nós temos como tema o comunismo e a igreja. Invoquemos então, meus irmãos, a Santíssima Trindade para permanecer conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Você, amigo, está acompanhando a programação da Rádio JC Guaçucê. Está chegando o nosso amigo José Rodrigues, dando continuidade ao programa. Boa tarde, José. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, amados irmãos em Cristo Jesus e ouvintes da JC Rádio Guaçucê. Eu sou José Rodrigues e este é o programa Conhecendo a Igreja. Hoje vamos falar um pouco sobre o tema o comunismo e a igreja. Como base para o programa de hoje, temos o Catecismo da Igreja Católica, a Sagrada Escritura e um texto do professor Felipe Aquino. Hoje, sábado 3 de julho, a igreja celebra o apóstolo São Tomé, bispo e mártir da nossa Igreja Católica, aquele que disse que só acreditava se tocasse nas chagas de Jesus. E assim, pela incredulidade de São Tomé, Jesus cura também a nossa incredulidade, já que nós podemos tocar no corpo de Jesus, na Eucaristia, nos alimentar do seu corpo, sangue, alma e divindade, presença real e verdadeira na Eucaristia, presente somente na Igreja Católica. Uma graça de Deus para nós, meus amados irmãos. Então hoje vamos falar um pouco sobre esse assunto, esse tema que é tão pertinente para os nossos dias de hoje. Então vamos iniciar com um texto da Sagrada Escritura, 1 Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 7. São Paulo vem nos alertar diante das falsas doutrinas. Ele nos diz o seguinte: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns renegarão a fé e darão atenção a espíritos sedutores e doutrinas demoníacas, por causa da hipocrisia dos mentirosos, que têm a consciência como que marcada a ferro em brasa. Eles proíbem o casamento e exigem abstinência dos alimentos que Deus criou para serem tomados com a ação de graças por aqueles que têm fé e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e nada é desprezível se tomado com ação de graças, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Ensinando essas coisas aos irmãos, você será bom servidor de Cristo Jesus. Você que é alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido,
rejeite as fábulas de gente supersticiosa e caduca e exercite-se na piedade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, São Paulo aqui vem nos alertar sobre o perigo de abandonar a fé. Uma leitura que tem tudo a ver com o tema de hoje, porque é isso que o comunismo busca, que nós abandonemos a nossa fé. Eu digo isso, meus amados irmãos, estudando e lendo sobre o comunismo. Vi também esses dias na internet uma postagem que o governo chinês estuda deixar sem auxílio aqueles que não abandonarem a fé. Então, o comunismo é esta tentação, é esta perseguição desenfreada aos cristãos. E o que nos diz o catecismo? Hoje vamos ver sobre a liberdade religiosa, parágrafos 2104, 2105 e 2106. Apenas ler esses 3 parágrafos. Então vamos a eles, o que nos diz a respeito da liberdade religiosa, o Catecismo da Igreja Católica. Todos os homens estão obrigados a procurar a verdade, sobretudo naquilo que diz respeito a Deus e à sua Igreja, e depois de conhecê-la, a abraçá-la e praticá-la. Este dever decorre da própria natureza dos homens, e não contrária um respeito sincero para com as diversas religiões que refletem lampejos daquela verdade que ilumina a todos os homens, nem a existência da caridade que insta os cristãos a tratar com amor, prudência e paciência os homens que vivem no erro ou na ignorância acerca da fé. 2105. O dever de prestar a Deus um culto autêntico diz respeito ao homem individual e socialmente. Esta é a doutrina católica tradicional sobre o dever moral dos homens e das sociedades em relação à verdadeira religião e à única Igreja de Cristo. Evangelizando sem cessar os homens, a Igreja trabalha para que estes possam penetrar de espírito cristão as mentalidades e os costumes, as leis e as estruturas da comunidade em que vivam. O dever social dos cristãos é respeitar e despertar em cada homem o amor da verdade e do bem. Exige que levem a conhecer o culto da única religião verdadeira que subsiste na Igreja Católica e Apostólica. Os cristãos são chamados a ser a luz do mundo. Assim, a Igreja manifesta a realeza de Cristo sobre toda a criação e particularmente sobre as sociedades humanas. 2106. Em matéria religiosa, ninguém seja obrigado a agir contra a própria consciência, nem impedido de agir dentro dos justos limites, de acordo com ela, em particular ou em público, só ou associado a outro. Este direito funda-se na própria natureza da pessoa humana, cuja dignidade a faz aderir livremente à verdade divina que transcende a ordem temporal. Por isso, este direito continua a existir ainda para aqueles que não satisfazem a obrigação de procurar a verdade ou de aderir a ela. Então, o catecismo vem nos dizer que nós temos a liberdade religiosa e o direito de escolha da prática da verdade e que a nossa ação deve ser luz para os homens na busca da verdade e na verdadeira doutrina da Igreja. Então vamos ao texto, lembrando que o texto hoje é do professor Felipe Aquino, retirado do site da editora Cleofas. Falando sobre o livro negro do comunismo. Vou ler apenas um trecho, uma parte, pois é extenso o texto.
e também falando sobre a teologia da libertação, que é uma face do comunismo. Então vamos lá, meus amados irmãos, ao texto de hoje. O livro negro do comunismo. Segundo os cálculos, o comunismo causou a morte de cerca de 100 milhões de pessoas. Só na China foram 63 milhões e na Rússia 20 milhões. A Comissão sobre a Repressão do Governo Russo concluiu que os bolchevistas mataram pelo menos 43 milhões de pessoas entre 1917 e 1953. Na Coreia do Norte, segundo a agência católica Zenit, o comunismo matou de fome 3,5 milhões, 7 vezes mais do que os autores informam. Para o livro negro do comunismo, a imitação da Revolução Francesa de 1789 é que moveu os revolucionários vermelhos. Robespierre abriu o caminho, Lenin e Stalin lançaram-se nele. Os cremes vermelhos do Camboja bateram recordes genocidas. Para eles, a igualdade utópica tudo justificava. Exterminar milhões não importava, porque assim nasceria um mundo novo, fraternal, para um homem novo, liberto. O obstáculo a vencer era a propriedade privada e os proprietários. Lenin declarou a guerra civil contra eles. Comitês revolucionários de intelectuais comunistas conduzindo uma tropa de elementos criminosos e socialmente degenerados. Isso está na página do livro 127. Instauraram o terror. Em 29 de abril de 1918, Lenin decretou uma batalha cruel e sem perdão contra esses pequenos proprietários. Página 83. Os comunistas passaram a desarmá-los e a lhes confiscar o grão. Quem resistia era torturado ou espancado até a morte. Confiscando o alimento, o governo reduziu o povo pela fome. Só comia quem possuísse o cartão de racionamento distribuído pelo partido. Nas cidades, as fábricas pararam. As cidades devem ser impecavelmente limpas de toda putrefação burguesa. O hino da classe operária será um canto de ódio e de vingança, escrevia Pravda, jornal oficial. Em 31 de agosto de 1918, Stalin completou a estatização do campo, decretando o extermínio imediato de 60 mil chacareiros e o exílio da grande maioria para campos de concentração na Sibéria. Em janeiro de 1930, os pequenos comerciantes, artesãos e profissionais liberais foram privados de moradia e de cartão de racionamento e, por fim, deportados. A mortandade causada pelo grande expurgo atingiu mais de 6 milhões de pessoas, embora oficialmente só tenha havido 681.692 execuções. O historiador russo Dmitry Volkogonov apresentou uma biografia de Joseph Stalin, o tirano que matou milhões de pessoas. O primeiro tomo da biografia de Stalin, Triunfo e Tragédia, tradução de Gilbert de Oliveira Brizzi, Nova Fronteira, página 376 páginas, R$39 a custa, viu? O que custa a biografia. Volkanov, Dmitry, que é mais fácil pronunciar,
Dmitri fez carreira no Exército Vermelho, trabalhou no departamento de propaganda por muito tempo, enquanto doutrinava jovens cadetes no marxismo-leninismo. Pesquisava para compor um retrato de Stalin. Dmitri estima em torno de 9 milhões o número de pessoas atingidas pela coletivização do campo, conduzida com mão de ferro pelo regime soviético a partir de 1929. A maioria morreu no gelado exílio da Sibéria. Então, meus amados irmãos, aqui neste início, nesta introdução ao livro, nós já vemos aqui a aberração que é o comunismo. Embora muita gente defenda o comunismo sem nem saber a sangria, o sangrento e a perseguição que faz o governo comunista. Nós vemos aqui, continuando, para a revista Veja, edição de 1874, de 6 de outubro de 2004. A estimativa do historiador é, na verdade, conservadora. O próprio Stalin falava em 10 milhões. O número total de vítimas do stalinismo até hoje é incerto e varia de historiador para historiador. Deve ficar em torno de 20 milhões, mas entre os comunistas expurgados havia outros tantos criminosos em potencial. Não podia ser diferente, o sistema era criminoso. Stalin era apenas um burocrata, o mais dedicado funcionário do mal que o século XX conheceu. Então, meus amados irmãos, aqui nós vemos como é demoníaco o sistema do comunismo. Como nós vimos na leitura que Paulo já nos alertava sobre tais escolhas, sobre a perseguição da fé. Então, o Luiz Dufour, a fome só não destruiu a fé no que não só destruiu a fé no czar, como também a fé em Deus. Quem terá pronunciado essas palavras brutais e cínicas? Vladimir Ulyanov, vulgo Lenin, homem símbolo do comunismo soviético, o maior crime cometido na história. Utilizou a fome como meio didático de transformar a sociedade e extirpar qualquer fé religiosa. Ele, a exemplo de Marx, considerava a religião o ópio do povo. Então, o regime comunismo é uma oposição à fé católica. Chama a fé católica a religião de ópio do povo, uma droga que entorpece. No século XX, deixou pesadas heranças, entre elas os erros da Rússia espalhados pelo mundo, como previu Nossa Senhora em Fátima, erros que se condensaram numa bandeira tinta de sangue, a do comunismo. Hoje, no Brasil, eles são exumados pelo movimento dos sem terras e outros afins, a par do folclore sinistro de Marx, Lenin, Mao e Che Guevara, ao promoverem invasões e depredações, semeando a tensão no campo e na cidade, enquanto uma vizinha Colômbia, a guerrilha marxista-leninista, já efetivamente domina parte do país. A erudição é esmagadora e a realidade retratada é estarrecedora. Segundo os cálculos, o comunismo é responsável por cerca de 100 milhões de mortos, como já disse no início, né? E ele vem reforçar aqui nesta primeira parte do livro, né? 63 milhões na China, 20 milhões na Rússia.
e isso apesar de os autores minimizarem as cifras. Exemplo, a Comissão sobre Repressão do Governo Russo concluiu que os bolchevistas mataram pelo menos 43 milhões de pessoas entre 1917 a 1953. Na Coreia do Norte, segundo a Agência Católica Zenit, o comunismo matou de fome 3,5 milhões. O mito da Revolução Francesa. O livro negro caracteriza o comunismo como intrinsecamente criminoso, genocida, muito mais nocivo à humanidade que o nazismo ou qualquer totalitarismo do século XX, enquadrando-o no gênero de crime contra a humanidade. Teses que deixam em maus lençóis as esquerdas, inspiradas todas elas no mesmo sonho igualitário. Para o livro negro do comunismo, a emulação com a grande revolução, a francesa de 1789, é que moveu os revolucionários vermelhos. Então, inspirado na Revolução Francesa, nasceu o comunismo, também baseado muito nas teorias de Karl Marx, que são teorias basicamente demoníacas, que combatem a fé, que querem eliminar da face da terra a fé católica. Na Rússia, como em geral nos países que caem nas garras do comunismo, tudo começou pela reforma agrária. Sob o czarismo, os agitadores incitavam a partilha negra de terras invadidas. Era a luta de classes dos sem propriedade contra os proprietários rurais, grandes ou pequenos. O desastroso desenlace da Primeira Guerra Mundial deixou a Rússia numa situação caótica. O czar abdicou e foi substituído por políticos centristas, concessivos à esquerda. Em face disso, a minoria comunista usou o inconcebível e apoderou-se do governo quase sem resistência. Logo a seguir, Lenin declarou a guerra civil contra os proprietários, compôs comitês revolucionários de intelectuais comunistas, introduzindo uma tropa de elementos criminosos e socialmente degenerados. Instauram o terror. A droga corria farta entre eles. Os proprietários de milhares de fazendas invadidas foram mortos ou fugiram para o exterior. Os donos de roças ou chácaras ficaram provisoriamente. Em 29 de abril de 1918, Lenin decretou uma batalha cruel e sem perdão contra esses pequenos proprietários. Bom, meus irmãos, onde quer que você esteja, receba o nosso abraço de gratidão pela participação de vocês. E um abraço especial para os nossos ouvintes, Dilce Helena, Silvia Cursano, em Lanos, município de Buenos Aires, Evelyn, Hilda de Fátima, em Taguari, Rio Grande do Sul, Jesus Guedes, Maria Deusa, em Guarulhos, São Paulo, Marli Gonçalves, em Itaocara, Rio de Janeiro, Roberto Cardoso, em Serrana, José Silva, Maria José, Maria de Lourdes, em Juiz de Fora, Ornélia Luzia, em Brumado, na Bahia, Lucinha Gomes, em Mombaça, Nelson Júlio, Solange Souza, no Rio de Janeiro, Adriana Aparecida, no Rio Verde. E um alô especial para os nossos ouvintes, Iva Trailer, Timóteo, em São Paulo, Anderson Ricardo, Paula Vicente, em Pedregulho, Vera, em São Paulo, Pedro Santos, em Guaçucê, Ana Paula Andrade, na Rua da Quadra, Terço dos Homens da Paróquia Nossa Senhora do Rosário, em Icó, Terço dos Homens de Quixelô, Terço dos Homens do bairro São Geraldo, em Oroz, e Terço dos Homens de Pereiro dos Pedros. Também, meus irmãos, para os aniversariantes dessa semana, Maria Rúbia, na Rua da Quadra, aqui em Guaçucê, Terço dos Homens de Ubajara, Ceará,
Pedro Bezerra, em Guaçucê, Zoete Lopes, em São Paulo, Evileuza Souza, em Acopiara, Santuário Nossa Senhora da Piedade, em Salvador, José Teodorico de Viana, em Espírito Santo, Terço dos Homens de Viçosa, no Ceará, Terço dos Homens de Mário Campos, Terço dos Homens de Jaguaruana e Edivan Soares, em Guaçucê. Parabéns, que seus dias sejam abençoados com muita saúde, muita paz, muitos anos de vida, que Deus possa estar sempre presente na vida de cada um de vocês. Um forte abraço e um feliz aniversário. Para alegrar nossa tarde, vem aí Frei Gilson cantando Acalma Minha Tempestade. Não saia daí, amigos, a gente volta já já. É só você esperar e a tempestade vai acalmar a sua vida. Quando estou em alto mar, quando estou em alto mar e as ondas vêm me agitar, minha fé começa a fraquejar, o medo se instala no lugar. Esqueço da sua promessa de que sempre estás comigo. Posso ouvir a tua voz me dizendo que tendes medo, porque tendes medo, porque tendes medo. Deus te pergunta, filho, porque tendes medo, porque tendes medo, porque tendes medo. Ergue teu braço e canta pra ele: acalma minha tempestade, acalma minha. Devolve a paz. Aumenta a minha fé, aumenta a minha fé em ti. Não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar. Só preciso esperar. E o que? A tempestade vai acalmar. Profetizando na sua vida. Lança fora o medo. Só as mulheres, porque tendes medo, mulheres, porque tem de medo. Você que tem medo de seu casamento acabar, você que tem medo da morte, medo da dor. Homens, porque tendes medo, porque tendes medo. Homens e mulheres, porque tendes medo, deixa Deus mandar embora. Porque tendes.
lindo, tá lindo, tá lindo. Aumenta a sua voz e canta pra Ele. Ele está ouvindo você. Acalma, acalma minha. Aumenta a minha fé. A tempestade vai. Fica batendo a palma, fica batendo a palma. E diga para Deus: eu não vou desistir, Senhor. Eu não vou desanimar. O diabo quer que eu desanime. O diabo quer que eu tenha medo. Mas Deus está comigo. Jesus está no meu barco. Jesus está no meu barco. Acalma, vai. Acalma minha. Dá o verso final. Aumenta a minha fé. Tempestade vai acalmar. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração. Devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta a minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar. Só preciso esperar. A tempestade vai acalmar. Voltando desse pequeno intervalo, meus amados irmãos, continuamos com o texto falando da reforma agrária que ocorrida na Guerra Civil na Rússia. Tendo confiscado o alimento, o governo reduziu o povo pela fome. Só comia quem possuísse o cartão de racionamento distribuído pelo partido. Havia 6 categorias de estômagos excomungados: os burgueses, os contra-revolucionários, os proprietários rurais, os comerciantes, os ex-militares, os ex-policiais foram condenados ao desaparecimento. Nas cidades, as fábricas pararam, os operários trocavam ferramentas e máquinas furtadas das oficinas por alimentos. A ditadura soviética nacionalizou então as indústrias e as militarizou. Trabalhava-se sob ameaça. A ausência podia acarretar a morte. O pagamento não ultrapassava 1/3 ou metade do pão necessário para a sobrevivência. As inúmeras revoltas operárias foram afogadas em sangue. O paraíso igualitário estava começando. As cidades devem ser impecavelmente limpas de toda putrefação burguesa. A fome prostou a população. Em 1922, não havia mais revoltas, apenas multidões apáticas implorando uma migalha e morrendo como moscas. Foi o início da primeira grande fome que ceifou 5 milhões de vidas. A reforma agrária prometeu terra aos que não possuíam, mas na verdade o comunismo desejava implantar meus amados irmãos, é terrível isso, mas vamos lá. Os kolkhozes, isto é, granjas comunitárias pertencentes ao Estado, onde os camponeses obedecem como servos à planificação socialista. Stalin completou a estatização do campo, decretando o extermínio imediato de 60 mil chacareiros e o exílio da grande maioria para campos de concentração na Sibéria. Então, meus amados irmãos, após
o comunismo tomar o governo, então ele começa a implantar essa meta brutal, né, da reforma agrária, onde tomou a terra dos proprietários e implantou essas colônias, onde o povo era obrigado a trabalhar por metade ou apenas um terço do pão necessário para a sobrevivência. Isso é o que diz um ex-comunista no seu livro, o livro negro do comunismo. Então ele conheceu o sistema comunismo por dentro. Ele fazia parte e após a sua conversão resolveu relatar a crueldade que se praticava neste regime. Como São Paulo mesmo diz no texto, não tem outra comparação, meus amados irmãos, que não seja demoníaca. Começa implantando-se o ódio entre as classes. Nós vemos muito bem isso aqui detalhado na política brasileira. É Nordeste contra Sul e Sudeste, é as mulheres contra os homens, os movimentos sem terra contra os proprietários de terra, os negros contra os brancos, os homossexuais LGBT contra os heterossexuais. Nós vivemos aqui hoje no Brasil um pensamento comunista que é muito perigoso e que pode a qualquer momento realmente virar um regime comunista no Brasil. O pensamento já está implantado. É o ódio entre as classes. O ódio entre as classes é o início, porque quando se divide, se fica mais fácil conquistar. Então vamos lá, na Europa Oriental, requinte do modelo russo e cruel perseguição anticatólica. Começa aí, aí começa a perseguir a igreja. Na Europa do Leste, ocupada pelos russos, reproduziu-se o mesmo drama. Em alguns países, o comunismo requintou a perversidade. Na prisão romena de Piteste, os estudantes religiosos eram batizados todos os dias, enfiando-se-lhes a cabeça em baldes cheios de fezes, enquanto era rezada a fórmula batismal. Os seminaristas deviam oficiar missas negras, especialmente na Semana Santa. O texto litúrgico era pornográfico e parafraseava de forma demoníaca o original. Está lá na página 495 do livro O Negro do Comunismo. A perseguição tornou-se encarniçada contra o clero católico. Um bispo grego católico escreveu esse testemunho comovedor. Durante longos anos suportamos em nome de São Pedro a tortura, os espancamentos, a fome, o frio, o confisco de todos os nossos bens, o escárnio e o desprezo. Beijávamos as algemas, as correntes e as grades de ferro das nossas celas, como se fossem objetos de culto sagrados, e a nossa farda de prisioneiros era o nosso hábito de religiosos. Nós havíamos escolhido carregar a cruz, apesar de nos proporem sem cessar uma vida fácil em troca da renúncia a Roma. Hoje, apesar de todas as vítimas, a nossa igreja possui o mesmo número de bispos que havia na época em que Stalin e o patriarca ortodoxo Justiniano triunfalmente a declararam morta.
página 486. Na China, reforma agrária, chegamos à China, salto para a frente e a maior fome da história. A China de Mao Tse-tung seguiu as pegadas da Rússia com aspectos surpreendentes. Assim que se apossava de uma região, o comunismo chinês empreendia a reforma agrária, mas antes de eliminar os proprietários, desmoralizava-os o quanto podia. Eles eram, por exemplo, submetidos ao comício da acidez. Os parentes e empregados deviam acusá-los das piores infâmias até que entregasse os pontos, sendo então executados pelos presentes. Um proprietário teve que puxar um arado sob as chibatadas de colonos até perecer. Chegou-se a obrigar membros da família de um fazendeiro a comer pedaços de carne dele na sua presença, ainda vivo. A reforma agrária chinesa atingiu de 2 a 5 milhões de vidas, extinguiu de 2 a 5 milhões de vidas, sem contar aqueles que nunca voltaram, entre os 4 a 6 milhões enviados aos campos de concentração. Em 1959, Mao Tse-tung propôs o grande salto para a frente, que consistiu em reagrupar os chineses em comunas populares, sob pretexto de um acelerado progresso. Foi proibido abandonar a comuna. As portas das casas foram queimadas nos altos fornos e os utensílios familiares transformados em aço. Iniciaram-se construções delirantes. Os responsáveis comemoravam resultados fulgurantes e colheitas astronômicas. É triste, meus amados irmãos, mas vamos lá, né? No Camboja, a China moldou os regimes comunistas do Oriente, particularmente o do Camboja, onde os guerrilheiros vermelhos exterminaram mais de 1/4 da população nacional. Logo após a conquista da capital, metade dos habitantes do país foi impelida para as estradas. Doentes, anciãos, feridos, ex-funcionários militares, comerciantes, intelectuais, jornalistas eram chacinados no local. Imagina aí, meus amados irmãos, a cada 100 pessoas, 25 eram exterminadas pelo governo comunista no Camboja. Após tal leitura densa e documentada, um mundo de interrogações permanece na cabeça do leitor. O que foi feito na Rússia dos campos de concentração? Eles existem ainda ou foram extintos? Se existem, por que ninguém fala deles? Se foram extintos, que mistério explica o fato de os grandes órgãos da imprensa do Ocidente não enviarem jornalistas para entrevistar as vítimas ou filmar os locais de tortura e morte? Por que as ONGs humanitárias não procuraram na Sibéria alures eventuais sobreviventes? E por que a Corte de Defensores dos Direitos Humanos não se interessou pelo destino final desses milhões de vítimas? E como explicar ainda seu silêncio sobre os atuais cárceres fábricas chineses? Nada é feito. E quando vozes se levantam para pedir uma Nuremberg para julgar os crimes do comunismo, um pesado véu baixado pela mídia afogou a iniciativa. O que ocorreu? Então não se fala dessas vítimas, não existe direitos humanos para estas vítimas. E agora vamos, o comunismo que invade a igreja, a teologia da libertação. Um dos muitos problemas que assolam a igreja nos dias de hoje é a gravíssima heresia chamada teologia da libertação.
Trata-se de uma heresia materialista que apresenta uma visão de mundo contrária à doutrina da Igreja, disfarçada com um vocabulário aparentemente cristão. Esta heresia é um dos muitos aspectos que tomou o modernismo, heresia que o Santo Padre Pio X qualificou de síntese de todas as heresias. Segundo o modernismo, a verdade absoluta não existe, toda a verdade é apenas uma opinião, uma visão pessoal que pode e deve mudar com o tempo. Assim, para o modernista, a doutrina da Igreja ensinada por nosso Senhor Jesus Cristo pode e deve ser substituído por algo mais moderno. A teologia da libertação é o nome dado a esta vertente do modernismo peculiar à América Latina. Este nome, na verdade, é enganoso. Teologia significa conhecimento, estudo de Deus, e esta heresia aplica-se apenas à organização social humana. Do mesmo modo, o termo libertação é por eles utilizado como significado algo diametralmente contrário à noção cristã de libertação. Os erros da teologia da libertação são muitos, todos eles baseados em uma negação da ação sobrenatural de Deus. Sobrenatural é um termo teológico que significa acima da natureza humana, ou seja, a ação divina de Deus. Sabemos porque a Igreja o ensina, que é pela ação sobrenatural de Deus, pela graça de Deus, que podemos evitar o pecado e alcançar a santidade. Sabemos porque a Igreja ensina que o nosso objetivo maior é sermos santos. Sabemos porque a Igreja ensina que no fim dos tempos, nosso Senhor Jesus Cristo voltará em glória para julgar os vivos e os mortos, e então, só então, haverá um paraíso na terra. A teologia da libertação, porém, prega um conceito marxista, inspirado pelo teórico do marxismo, do comunismo, Carlos Marx, segundo o qual haverá um paraíso na terra quando os pobres retirarem dos ricos as riquezas e as distribuírem, criando assim uma sociedade sem classes. Uma utopia, uma mentira pregada pelo comunismo. E aí você pode estar se perguntando, mas a Igreja é contra o comunismo totalmente, porque o comunismo é contra toda a doutrina, todo o ensinamento da Igreja. Existe um documento da Igreja promulgado em 1949, agora não me recordo o nome do documento, condenando o comunismo. Nossa Senhora em Fátima condenou o comunismo e nos alertou para o perigo do comunismo, ou seja, os erros da Rússia espalhados pelo mundo. Em Simbres, a aparição de Simbres de Nossa Senhora, a irmã Adélia em Simbres, em Pernambuco, condenou o comunismo e alertou para o perigo do comunismo no Brasil. Então, além de uma vasta guerra contra a Igreja, empregada por parte desse regime, que não tem outra explicação a não ser satanista, que vai contra os ensinamentos da Igreja, como diz Paulo, doutrinas demoníacas. Essa é uma doutrina, o comunismo, pois prega o ódio entre classes e através desse ódio de classes incita colonos, incita pessoas que trabalham nos campos ou nas empresas como empregados a tomarem os bens dos seus patrões, dizendo assim que vai ter uma igualdade, mas que na verdade quando eles tomam o poder, toma tudo do povo. Um regime que combate a fé com mão de ferro, com torturas, e nós vimos isso aqui nesta leitura, é o que se aplica, porque tirando a fé, tirando a esperança, tirando
a doutrina, a crença em Deus, e que é Deus através da sua ação divina e sobrenatural que rege o ser humano e a sociedade, se impõe os maiores crimes. E aí onde nós vamos ver o que Jesus profetizou na Sagrada Escritura e no Evangelho, é filho contra pai, pai contra filho. Eu vi e nós aqui, eu não me aprofundei, apresentei alguns trechos apenas do texto. É grande, um texto que vai ter uma síntese do livro Negro do Comunismo. Nem falei o autor, perdão. Stéphane Courtois, acho que é francês o nome, peraí, deixa eu ver. O coordenador da equipe é Stéphane Courtois. Não sei se a pronúncia está correta. Mas é o que nós vemos. Divide para se conquistar. Se implanta o ódio entre as classes, entre o pequeno agricultor, o pequeno produtor e os grandes produtores, os grandes latifundiários, as mulheres contra os homens através do feminismo, os negros contra os brancos, tudo quanto é ódio, tudo eles implantam para que eles possam tomar o poder, implantar a ditadura, tirar a nossa liberdade de religião. Nós vemos na China, onde existe o comunismo bem implantado e bem já com um aparato enorme, onde há um passaporte sanitário, onde há também câmeras vigiando com reconhecimento facial, onde você não tem a liberdade de nada, onde o governo diz o que você pode e não pode comprar. Isso é o comunismo implantado em Cuba, implantado onde foi implantado o comunismo, é este totalitarismo que de todas as combate a fé, porque quando se tira a fé do homem, se tira todo o escrúpulo e o homem começa a cometer os maiores horrores para obter um pedaço de pão para se alimentar. Então, meus amados irmãos, fica o alerta: um cristão não pode ser a favor do comunismo, um cristão católico, apostólico, não pode e não deve votar em nenhum candidato que seja simpatizante deste regime. Vamos, meus amados irmãos, pedir o Espírito Santo para nos iluminar, porque cada vez mais está conturbada as políticas, onde o homem vai contra a lei de Deus, legalizando o crime do aborto. Hoje o aborto mata mais do que a peste chinesa, o coronavírus. O aborto hoje mata mais do que o coronavírus e não é nem noticiado. Há países onde o aborto é legalizado que não se nasce crianças com síndrome de Down. Não que não tenham, mas é porque eles matam, assassinam essas crianças nos ventres maternos. Então, fica aí, meus amados irmãos, o alerta. Rezemos uma Ave Maria para o nosso clero, pela igreja, para que o verdadeiro magistério da igreja tenha forças para combater esses erros de doutrina, combater essas heresias, né? Que os nossos sacerdotes aqui no Brasil tenham forças para combater a teologia da libertação, combater todas essas heresias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Viva Cristo Rei, viva a Imaculada Conceição da Virgem Maria. Bom, meus irmãos, chegamos ao final do nosso programa e eu gostaria de agradecer a todos que estiveram conosco durante essa hora de programa. Deus abençoe a cada um de vocês e vamos fazer valer a pena cada momento vivido. Vamos nos cuidar, não vamos relaxar. Estamos vencendo esta batalha, tem muita gente já imunizada, mas isso não significa que acabou, meus irmãos. Use o álcool em gel, use a máscara, evite se expor sem necessidade. Ame sua vida e só o amor transforma. Vamos participar das missas, as igrejas já foram abertas. Verifique o horário de missas na sua comunidade e na sua paróquia. Vamos estar agradecendo a Deus por todas as maravilhas, por esse avanço, né? A maioria das pessoas já estão vacinadas. Vamos agradecer a Deus. Vamos rezar também por as pessoas que ainda estão lutando com essa doença, né? Oremos. Ó Sagrado Coração de Jesus, meu Salvador, que depois de ter derramado o vosso sangue na cruz até a última gota, imolai-vos todos os dias na missa. Eis-me diante de vós, desejando ardentemente corresponder aos apelos de vossa imensa caridade. Prometo empregar todos os meus esforços para que o vosso reino seja ampliado nas comunidades, nas famílias e nos corações de todos. Amém. Um forte abraço a todos vocês, um ótimo final de semana e estaremos aqui no próximo sábado, se assim Deus nos permitir. Mas continue conosco, porque na sequência tem Hora da Misericórdia com o Padre Reginaldo Manzotti. Um forte abraço, irmãos.